Bom dia a todos. É com muita alegria, que a gente se reúne em mais uma manhã de domingo para refletirmos acerca do Evangelho, para a gente ir se harmonizando ainda mais depois dessa música gostosa. A gente vai ler uma mensagem aqui do Vida Feliz. Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Sê gentil com os maus e estúrdios, porém não te imiscuas com eles. Seu comportamento, suas atividades e filosofias de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. Então, nesse momento, depois dessas orientações que nos alertam da possibilidade da gente voltar os nossos olhares para dentro de nós e trabalhar esse nosso íntimo para que a gente possa atrair as boas companhias. E nesse sentido, Senhor, nós sabemos da necessidade que temos desse contato com o seu Evangelho, desse contato com as suas orientações que tanto nos esclarecem, que tanto nos mostram cada vez mais esse nosso mundo íntimo. Então, que possamos aproveitar esse ambiente que foi preparado para receber a cada um de nós. Que possamos manter os nossos pensamentos elevados, os nossos sentimentos, para que possamos aproveitar dessa oportunidade tão rica que fomos convidados. Que nesse momento, Senhor, se eu possa envolver em vibrações salutares o nosso irmão Vitor, que conduzirá as reflexões da manhã para a gente, que possamos juntos, unidos, aproveitar essa oportunidade, esse banquete imenso que Jesus preparou para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. E hoje nós recebemos o nosso companheiro Vitor, que conversará conosco acerca de mais uma mensagem do livro Pão Nosso. O título é Velho Argumento. Bom dia, tudo bem com vocês? Que a gente possa, em nome de Jesus, tratar desse assunto de velha argumentação, que mais não é uma situação que todos nós, sem querer, inconscientemente a gente adota. Mas que a gente possa ter então esses instantes, dessas reflexões, que conforme está em Atos, e aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta, ou alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Muito bem, nós temos que entender esse capítulo 26, ele é interessante porque Paulo de Tarso, ele estava preso há 2 anos, porque as tarefas dele, as falas, a pregação dele incomodava bastante o sinédrio, incomodava bastante os fariseus. E isso, o que acontecia? E isso trazia uma situação mais difícil para a situação vigente, porque se ele continuasse a propagar aqueles ensinamentos, iria incomodar muito mais a situação desses companheiros do Sinédrio. Então ele foi colocado preso como herege. Aliás, foi essa
a argumentação do próprio Paulo quando da morte ou do apedrejamento de Estevão. Ele também, Paulo, à época perseguidor dos cristãos, alegou que o nosso Estevão era herege. Então, olha só a ironia, né? E ele foi preso por heresia. Então, o que acontece? Paulo, ele estava em Jerusalém, foi para Cesareia, porque Cesareia era uma situação em que a governadoria romana tinha um departamento lá em Cesareia. E o governador da Cesareia, ou de toda a região da Judéia, era Pórcio Festus. Então nós vamos ver o seguinte: o Pórcio Festus vai a Cesareia junto com o rei Agripa para ouvir Paulo, porque Paulo era um cidadão romano. E ele queria colocar perante o rei Agripa dos judeus e o Pórcio Festus, que era o representante de Roma, ele queria expor a defesa dele, Paulo. Então, o que acontece? Ele começa a falar. Isso aqui é interessante. O porquê que ele saiu de Jerusalém para Cesareia? Porque se ele continuasse em Jerusalém, ele seria morto. Os judeus iam matá-lo. Então, o Pórcio Festus mandou ele para Cesareia e foi lá para servir de contemporizador ou acusador, conforme o caso. Então, o próprio Emmanuel fala que não era um julgamento formal, né? Porque nem a própria audiência solicitada por Festus, eles queriam entender porque Festus era romano. Ele queria entender quais eram as acusações dos judeus contra Paulo. Então, quando Paulo começa a falar, e aí é interessante, ele, na defesa dele, o Paulo de Tarso, que é o amigo da gentilidade, né, dos gentios, ele proclama as verdades que Jesus trouxe à época. Então, o que ocorria? Só que aquilo que Jesus falava sobre a ressurreição, que Jesus era o mestre, que Jesus tinha um reino na pátria espiritual, todos eles ficaram impressionados com o raciocínio e com a dialética e a oratória de Paulo, que Paulo tinha conhecimento de toda a parte judaica, vamos dizer assim, do Velho Testamento, e quando ele começa a se interessar pela proposta cristã, e ele faz essa conjugação, e ele explica isso, todo mundo fica em silêncio, né? Porque eles estavam percebendo que, segundo os romanos, os judeus, Paulo era um malfeitor, ele era uma pessoa que dividia os judeus numa sensação de fragmentação para colocar uma nova proposta. E Paulo não estava falando nada disso, ele estava fazendo uma síntese do que era a nova mensagem de Jesus em contrapartida à situação anterior, que era do Velho Testamento, né, dos profetas, etc. E ele estava tão, sugestionado, melhor dizendo, pelas forças do bem, que ele estava todo mundo parado. Até que ele fala aqui assombrado, né? A Assembleia estava assombrada com aquela palavra. Até que chegou uma hora, o Pórcio Festus, que era o romano, ele estava numa dificuldade. Se ele, é igual à época de Pilatos, se ele falasse que Paulo estava tranquilo, ele iria incomodar os judeus. Se ele falasse que ele tinha que ser entregue aos judeus, haveria uma comoção naquela cidade, porque os novos cristãos também
iriam se manifestar. Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte: Paulo, ele vai dizer assim, ó, essas palavras aqui, ó. Isso que você está falando, porque o Agripa, que era o rei, e a Berenice, que era a filha dele, e o Pórcio Festo, como se estivesse aqui. Então, o Agripa falou: Paulo, o Agripa era rei dos judeus. Olha, eu tô quase que você me convenceu, porque você falou tão bem que quase que você me convenceu. Aí o nosso Pórcio Festo falou: se eu contrariar o rei, eu estou perdido. Então ele fala: Paulo, você delira. Essas suas palavras foram frutos de muitos pensamentos, de muitas leituras a respeito daquilo que você tem pregado. Então, você está louco. Esse louco é uma sensação de você tirar todo o potencial que Paulo empregava para fazer com que aquela situação de assombro, que estava todo mundo perplexo, caísse. Então ele vai dizer o seguinte, ele chama de arcucioso. Como é que ele, Pórcio Festus, vai acusar Paulo se tudo que o Paulo falou é verdadeiro? Ele não tinha argumento. Então ele usa um velho argumento, que é chamar o Paulo de louco, porque as pesquisas dele, o trabalho dele, a orientação dele, a vivência dele do Evangelho era uma couraça. Então ele fala que toda a leitura de Paulo, todo o comportamento dele era fruto dessa loucura de querer saber propagar uma nova doutrina. Então fala: as letras, os livros te fazem delirar. Esse argumento é que o Emmanuel vai trabalhar hoje para a gente. Essa história é para a gente saber por que esse velho argumento. E com isso, o que acontece? Paulo, percebendo que a situação não era boa, ele apela para César, porque ele era cidadão romano. Então, ao invés de ser julgado ali, ele pede para ser julgado em Roma. Aí tem toda aquela história que vocês já leram do livro Paulo Estevão, né? Ele vai fazendo a última viagem dele até chegar a Roma, e fica preso lá um tempo, e depois ele é assassinado, melhor dizendo, né? Ele é decapitado por uma patrulha romana. Então, o que o Emmanuel vai falar? Ele vai trazer para nós essa situação do falso argumento, do velho argumento. Então ele vai falar que é muito comum que as pessoas lancem aos discípulos de Jesus, conforme foi feito com Paulo, que era um discípulo, né, de Jesus, acusações de loucura, em função de quê? Pela a situação das coisas vigentes. Por exemplo, hoje nós temos uma ciência que é eminentemente materialista. A ciência nossa, ela não acredita em situações externas, porque ela não pode pegar. Tudo que a ciência hoje trabalha é com relação à matéria, mesmo sabendo que não existe matéria. Que não existe matéria, existe energia condensada e energia ampliada. Então, o que acontece? Hoje que está começando a surgir, e vocês já percebem assim nas áreas, por exemplo, da psiquiatria, o nosso Alexander, né, com aquele NUPS, em que você tem ciência e espiritualidade. Agora está começando essas primeiras expressões de que a ciência vai fazer uma aliança com a religião. Mas até hoje é complicado, porque quando a gente fala, não, porque Jesus, assim, eles
Eles podem até acreditar em Jesus, mas eles, como cientistas, eles não podem afirmar. Ah, está escrito, mas a Bíblia não é uma coisa que você tem prova, que você viu. Então, é aquela questão, né, que a gente percebe aí. Então, esse argumento que muitas vezes as pessoas usam contra, não é só contra os espíritas, não, contra todos aqueles que trabalham a favor de Jesus. Então, por que eles fazem isso? Então, eles trazem essa situação porque o que Jesus fala não tem contemporização. Ele fala o que é correto. Jesus nunca falou de ciência, falou de comportamento, falou de percepção, falou de prosseguimento da vida, da imortalidade da alma. E isso não era levado em consideração em hipótese alguma antigamente, e nem pela ciência. A ciência hoje está achando, ainda acha, né, alguns, que a ideia, a emoção é fruto do cérebro. Quando, na realidade, o cérebro é um meio de extravasar essas situações que estão na consciência, que não fazem parte da nossa estrutura biológica. Então, eles ficam... Então, para não aceitar essas hipóteses de trabalho, eles lançam o velho argumento. Ah, mas isso aí é coisa de Jesus, isso aí a pessoa que acredita nisso, ela não estudou direito, ela não... Então começa a jogar um velho argumento que isso é uma espécie de loucura. Até quando se falava antigamente em ser espírita, eles não levavam isso em consideração. Falava que a gente era o quê? Macumbeiro. Eles jogavam isso. Antigamente, na época do meu pai, os católicos atravessavam a rua da casa do meu pai. Para não passar, não passei. É o argumento porque eu não posso me contaminar. Porque o que o Espiritismo fala é diferente daquilo que eu professo. Então, uma situação, por exemplo, sobre a morte. Nós hoje temos na doutrina espírita dificuldade de trabalhar esse assunto, porque a gente tem uma estrutura já consolidada dentro do nosso psiquismo a respeito da morte. A gente detesta esse assunto. Quando tem um assunto desse, tem gente que ainda bate até, né? E o Espiritismo não tem esse negócio de bater em madeira, não. Mas tem gente que bate em madeira, quer mudar de assunto, quando na realidade isso é a vida da gente. A gente tem que compreender que nós estamos aqui de passagem, que nós vamos enfrentar essa situação. E é por isso que o Emmanuel, não foi o Chico, falou que os espíritas estão morrendo mal. Porque quando desencarnam, vai dar o mesmo problema da outra pessoa que não acredita. A gente fala que acredita, mas tem medo, tem pavor, né? E esse é um velho argumento. Eu não vou mexer com a morte porque... qual é a alegação das outras religiões? Nunca ninguém veio de lá para falar como é que é. E quando vem através dos médiuns, quando vem através das comunicações, fala, não, isso... Aí vem o velho argumento. Isso é do inconsciente da pessoa. Então a mãe, quando estava grávida daquele filho, ela viu um filme, ou leu uma palavra, e aquilo ficou no inconsciente da criança. Quando ela cresceu, tornou-se um escritor, ela colocou isso na cabeça dela. Não admitem a sobrevivência da alma e nem na capacidade dessa alma influenciar a gente, né? Aí que a gente vai estudar a respeito da mediunidade, do perispírito, etc. Então, esses são os velhos argumentos. A gente tenta diminuir o valor da proposta do outro em função de uma situação que a gente joga a pessoa para baixo. Você está louco? Você, por exemplo, a gente vem no domingo assistir uma palestra, estudar, tal. Aí a pessoa
ela, para detonar aquela pessoa que está vindo, ela primeiro fala, mas você vai lá no domingo, vai ter isso, vai ter aquilo, você vai lá. Como ela não tem essa percepção de abrir um espaço na agenda dela para ouvir coisas que são reais, que são concretas no sentido de que isso faz parte da vida, a pessoa vem naquele argumento. Você está querendo ser santo, você está querendo ser assim melhor que os outros, você está querendo ser puro. Esse argumento, quando é lançado, é para chamar a gente de, vamos supor, querer ser melhor do que o outro. Só que não. A gente quer ter a possibilidade de ampliar o nosso conhecimento, porque à medida que a gente vai lendo, estudando a doutrina espírita, vai um mundo novo surgir para nós. E esse mundo novo, ele não é um mundo estático, em que a gente senta, ouve alguém falar, ou lê algum livro, sentado comodamente lá no sofá da casa da gente, e com isso a gente modificou. Não, a gente vai entender pelas leituras que nós somos o somatório de muitas experiências. Nós trazemos hoje, no nosso psiquismo, né, um HD completo de todas as nossas experiências do passado, seja na proposta da autoridade, ou da subalternidade, ou das coisas do suicídio, ou de assassinato. Nós trazemos isso tudo em nós. Só que a gente vai entender que essas vidas nos corpos carnais significam a nossa chance de melhorar aquilo que a gente traz como tendência para começar a eliminar o peso específico das nossas mazelas, fazendo com que nós, como perispíritos, a gente flutue melhor. É coisa física. Quando a gente desencarnar, se nós somos pessoas atreladas à materialidade, ao apego, ao orgulho, ao egoísmo, a densidade do perispírito é mais forte, a gente é mais vinculado à terra. Quando a gente vai, através das experiências, abrindo mão de certas coisas, abrindo mão da opinião, que nós somos o rei da verdade, quando a gente vai liberando essas cargas, a gente, perispiritualmente, vai ficando menos denso, ou seja, mais leve. É a mesma coisa daquela bexiga, né, que a gente sopra. Você enche uma bexiga com ar dos pulmões e a outra com gás hélio. Qual que sobe? Hein? Do gás hélio? Por quê? Mais leve, ou seja, menos denso. O que é mais denso, que é o ar dos nossos pulmões, tanto é que a gente tem que bater nela para ela subir, né? Aí o que ela faz? Vai até um ponto e depois volta. Perispírito nosso é assim. Quando a gente desencarnar, se o nosso perispírito estiver mais leve, menos denso, nossa desencarnação vai ser mais suave. Porque a gente vai ter a tendência a subir. Quando a gente tem essa tendência à materialidade, à fixação nas coisas terrenas, nosso perispírito fica atrelado, jungido, submetido à lei da gravidade. Então, vai ser difícil. A gente vai demorar a cortar os laços, a nossa preocupação vai ser com quem que vai ficar os meus filhos, será que eles vão ficar bem? Porque isso é um apego. Eu não posso morrer, porque senão como é que minha família vai ser? É o velho argumento de eu ser importante para a minha família. Quando, na realidade, todos nós somos filhos de Deus. Então, isso para dizer do apego emocional. Sem contar do apego às coisas. Ao testamento, à minha casa, ao meu dinheiro. Né? Então, isso tudo é um trabalho que a gente tem que enfrentar, porque a nossa partida, ela pode ser amanhã, agora, daqui a pouco. A pessoa vai sair para fazer uma reportagem, né? Vocês viram daquela repórter.
desencarnou. Então, a gente tem que estar preparado. Então, o velho argumento é da gente não acreditar, a gente entrar na zona de conforto. Eu quero aproveitar um pouco mais a vida, porque agora que eu estou bem de saúde, eu quero passear, tal. É um velho argumento. Para quê? Para não passear para fora, mas não ver para dentro de si. Então, achando que vendo propostas novas, né, locais novos e bonitos, vai fazer com que a gente se sinta bem. Tranquilo, até um certo ponto mas se você estiver carregando alguma dificuldade, onde quer que você esteja, você estará com aquela dificuldade, você estará com remorso, com a culpa, que onde quer que você esteja, aquela situação está contigo. Você pode estar no melhor lugar do mundo, mas se você não estiver bem com você e nem com as criaturas que vivem contigo, você não vai estar bem. Não é o lugar que vai te fazer bem, é a modificação interna, porque você pode estar no pior lugar, mas bem consigo mesmo. Isso é o que importa. Então, falando dessa forma, o próprio Cristo foi tido como demente, né? Como louco. O próprio Jesus. Louco? Esse cara está falando que é o rei dos judeus. Mas não era ele que está falando, são os próprios seguidores. E é por isso que Jesus e todos que o seguiam eram colocados numa posição de serem afastados, porque essa mentalização de um novo reino, que era no plano espiritual, olha como é que a gente materializa as coisas. Eles achavam, os judeus, que era um reino material e que Jesus seria o rei desse reino. Mas não é esse reino, é o reino da vida futura. Eles pensavam que era material. Por isso que eles perseguiam, matavam os cristãos. O Emmanuel fala para nós, vamos lembrar do Paulo, que é o abnegado trabalhador da gentilidade, né? E não vamos dar apreço, não vamos valorizar essas falsas considerações daqueles que nos provocam ao abandono da verdade. Nossa, mas você já foi ontem lá no Centro Espírita e vai hoje de novo, tem outra coisa lá? Isso muitas vezes não é dito pelos vizinhos, é pelos nossos próprios familiares. Você está abandonando a família, né? Aproveita, arruma uma cama e põe lá numa sala da casa espírita para você dormir, você já fica lá. Ou então compra um apartamentozinho do lado. Ou seja, é aquela coisa do dia a dia. Um dia fala uma coisa, porque a gente se sente bem vindo para cá porque a gente vai estudar. E quando estuda, a cada proposta nova, a nossa mente se abre. E a gente vai vislumbrando. Pensa o seguinte, nós somos espíritos, nós somos energia. Conscientes, nós não temos forma. O que dá forma do corpo é o perispírito. O espírito mesmo não tem. O espírito não tem orelha, não tem boca, ouve, sente de todo lugar. O espírito é imortal. Não morre. O que morre é a parte material nossa. E à medida que a gente vai mudando de conceituação e que o nosso perispírito fica mais propício a uma densidade favorável, esse perispírito, futuramente, ele vai animar corpos mais suaves. Porque o perispírito de cada um de nós não é igual. Uns são mais chumbados, outros não, porque cada um tem um padrão vibratório diferente em função daquilo que a gente fez. Mas a oportunidade que está sendo dada é hoje. Todos nós estamos aqui estudando e tal, mas cada um vai pegar o ensinamento, vai confrontar e vai falar, é verdade. Então eu vou entrar no modo ação, eu vou transformar aquilo que eu era em algo que eu vejo que é positivo. E quando eu penso nisso, eu não estou pensando nessa vida da terra, eu estou pensando nas muitas moradas da casa do Pai, em que eu vou sair, vou estagiar dentro em breve, não sei quando,
cada um de nós, para mundos melhores nesse sistema solar nosso, de quinta grandeza. Aí nós vamos para Marte, para Saturno, para Júpiter. Daqui a pouco a gente está indo para um sistema solar de quarta grandeza. Aí vai passar mais 1 trilhão de experiências lá. Depois vai passar por um de terceira grandeza. Depois de um primeira grandeza. E depois a gente sai da nossa Via Láctea e vai trabalhar numa galáxia muito melhor. Isso não tem fim. Quando a gente pensa isso, abre uma visão cósmica de significado na nossa vida, porque há uma continuação, não há uma interrupção como nas crenças atuais, que é difícil a gente contemporizar. Ah, morreu, a pessoa fala morreu, né? Morreu, enterra, enterrou, céu ou inferno, ou então purgatório. Se não me engano, tiraram o limbo, né? Acho que não existe limbo. Limbo é para criança, né? Que não tinha culpa nem nada, a criança ficava lá no limbo. Acho que e agora o Papa, se não me engano, falou que não existe inferno, quer dizer, já está começando a trabalhar essa realidade. Então, a nossa mente não consegue entender como é que uma criatura, com uma única existência, com um erro, ela vai ficar eternamente no inferno. Não bate na cabeça. Se a nossa justiça, ela adota a questão de ser um réu primário, de trabalhar com a emoção na hora de ter feito aquela situação, tem a culpa e o dolo. Se a nossa estrutura jurisdicional ela admite isso, como é que o Pai do céu vai ser inflexível? Errou, vai para o inferno. Não tem oportunidade nenhuma. Então, essas conceituações, o espírita já se afastou. Por quê? Porque ele entende que é uma dinâmica de você se reconhecer através das tendências. Como é que eu vou saber que eu fiz isso ou aquilo? Veja como é que você pensa, veja o que você fala, o que você faz, quais são as suas tendências. Raiva, ódio. Mas por quê? Não, aí que a pessoa vai usar um velho argumento qualquer. Você tem que mudar. O que a pessoa fala? Hein? Isso é o velho argumento. Eu saí da minha zona de conforto para fazer isso que o livro está falando. Eu sou assim, Deus me fez assim. Então eu não vou mexer naquilo que Deus fez. Olha que argumento, né? Isso aí nem é argumento. Isso é um sofisma. Então o que acontece? Ah, não, eu nasci assim, tipo Maria Gabriela, como eu chamo, eu nasci assim, vou morrer assim. Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou, não é assim? A gente nunca fala, não, eu tenho que mudar, realmente. Mas primeiro eu não ouço o que o outro fala para mim. Então, se eu não ouço, não é porque eu ouço, né? Eu não levo em consideração. Então, eu me acomodo com esse velho argumento. Eu nasci assim. Pronto. Aí a pessoa fala, mas fulano, isso é cabeça dura. Não. Deus me fez assim. Então, tem argumento com essa pessoa? Não, essa pessoa está cristalizada. Ela não quer sair da posição de conforto dela para começar a se melhorar. Então, são essas situações, né? Então, aqui, as pessoas falavam, né? O texto, né, depois vocês vão ler na mensagem 49, então o Emmanuel fala a respeito da loucura de Cristo, né? Que a dedicação sincera ao Evangelho, a renúncia e a busca da verdade imortal são vistas como loucura pelas pessoas. A pessoa fala, não, eu sou o seguinte, eu sou direto, objetivo.
Eu não quero ficar sabendo de coisas assim do futuro, que eu nem acredito. Eu quero saber assim do meu carro, da minha casa. Ou seja, a mente dele é voltada para tudo que é material. Quando essa pessoa, depois de 70 anos desencarnar, não vai ser de uma hora para outra que ela vai subir, porque ela se acostumou a ter a densidade do perispírito de acordo com a densidade das coisas materiais. Isso é físico. Aí não adianta mandar rezar isso, pôr o nome na casa espírita até depois que desencarnou. E isso também é um velho argumento nosso. A gente, quando vem à casa espírita, a pessoa fala a seguinte frase: você vai hoje lá? A pessoa muitas vezes não é espírita, mas a pessoa sabe que a gente é. E fala: você vai lá hoje? Esse lá hoje, sabe onde que é? Na casa espírita, mas ele não pode falar. A pessoa sabe que você é espírita e fala: você vai lá hoje? No centro espírita. Eu vou. Põe meu nome lá da minha família, porque eles não podem ouvir que outra pessoa da mesma religião está pedindo auxílio de uma casa espírita. Então, você vai lá hoje? Isso é um código. Vou. Você põe aqui. Aí dá aqui, parece escondido, né? Aí vai lá, põe o nome. Aí a gente fala assim: olha, pede para a pessoa, a tal hora, fazer uma prece para se conectar. A pessoa não pensa assim. Pensa o seguinte: deu o nome, colocou lá, é problema agora dos espíritos da casa espírita. Ela mesma fica comodamente assistindo televisão, conversando, no botequim, pedindo para que os benfeitores a auxiliem. Mas ela continua fazendo a mesma coisa. Você vai ao médico, o médico faz, né, pede exames, tal, e fala: ó, você tem que tomar isso, deixar de comer isso. A gente pega aquela receita, põe no bolso, compra o remédio, agora comprei o remédio, agora estou curado. Não, mas não toma. Não toma o remédio, não segue aquela receita. Aí volta lá: ô doutor, continuo sentindo a mesma coisa, mas você fez isso. Um dia eu fazia, outro dia eu não. Tem jeito. São os velhos argumentos que a gente usa, né? Para achar que a vida está corrida, eu esqueço de tomar o remédio, enfim. Esse é o velho argumento da acusação de loucura, porque quem não pensa igual ao outro, aquele outro está louco, porque a realidade que ele acredita é que é a verdadeira. Pensa bem. Né? É a verdadeira. Então, a gente tem que ter a paciência e o trabalho para quê? Para que a gente não entre na faixa dos outros. Continue o seu trabalho, continue a sua frequência à casa, continue se melhorando, mesmo que as pessoas falem: ah, mas lá em casa minha esposa ou meu marido é evangélico, tal, ele é católico. Não importa. Não importa. Quando ele casou com você, sabia que você é espírita. Então pronto. Não é briga, coisa. E não se discute isso em casa. Isso aí é próprio de quando a pessoa acordar, quando a pessoa se tornar consciente. E tornar consciente não é ficar com o olho aberto, não. Consciência é uma admissão do seu espírito, ou sua, né? Nós não temos o espírito, nós somos o espírito. Quando nós conscientizamos que essas intercorrências do passado vêm à zona consciente. Por exemplo, quando a gente está na rua, alguém dá um empurrão na gente, o que a gente fala? Que Jesus te abençoe? Ou a gente fala: você não enxerga não? Qual que a gente fala? Não precisa ficar com vergonha, não pode falar. Eu te garanto que a gente não vai... Você não sabe para onde está andando, não? Isso é
do inconsciente. Isso é um condicionamento nosso, porque a gente é agressivo em função dos instintos do passado, da sobrevivência da espécie, de proteção à prole. A gente reage. Como é que chama aquele ditado? Bateu? Vento que venta lá. Pau que deu em Chipo. Ô, gente, vocês estão quietinhos hoje. O que houve? É isso, né? A gente está no olho por olho, dente por dente, não é? É essa estrutura emocional nossa. Agora, é difícil a gente modificar hábitos? Claro que é. Mas é mais difícil você achar que fazendo a mesma coisa você vai obter um resultado diferente. Se você quiser evoluir, você tem que trabalhar para isso. A gente fala assim, eu queria ter uma mediunidade igual do Chico Xavier, porque ele fica cercado, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, não é isso? A gente fala assim. Quando ele vai descansar, ele é levado para o plano espiritual, vê coisa boa. A gente não sabe a perseguição espiritual que era em cima dele. Noite sem dormir, as pessoas chamavam ele de louco quando ele era novo. Os padres chamavam ele de louco, porque ele falava que estava recebendo mensagem de pessoas mortas. Pensa bem, da década de 1920 do ano passado. O ano passado, não, do século passado. Era louco. Ele fala, ainda mais ainda, teve uma época que no centro espírita lá, São Luís Gonzaga, as pessoas passavam na rua assim, ele estava sozinho, lendo, e não tinha ninguém na plateia. Aí todo mundo falou, mas esse cara é louco. Olha o argumento, é porque as pessoas não viam o que ele via. Estava cheio de espíritos assentadinhos, igual nós estamos aqui, desencarnados, ouvindo a palestra dele. O próprio Chico falou, Emmanuel, tem ninguém aqui. Eu vou para casa, não tem. Ele falou, não, apure a sua vista, está cheio de espírito aqui. Eles vão ouvir o que você tem a dizer. Então a pessoa mais fala, está doido mesmo. Então, quando a gente ataca alguém achando que o outro está louco, etc., é porque a gente não quer fazer o que ele faz com medo de sair da nossa posição cômoda, de atirar a pedra. É fácil para a gente atirar a pedra. Um exemplo disso é a questão da mulher que foi pega em adultério. Todo mundo falou, olha, ela foi pega em adultério, todo mundo é fiscal. Aí todo mundo, né? Olha, ela estava errada. A lei manda que apedreje ela, mas Jesus falou, mas aquele que não tiver nenhum pingo de situação referente a isso, atire a primeira pedra. Ou seja, naquele momento, a voz de Jesus abriu um clarão na mente de cada um e todo mundo percebeu que não tinha condição de atirar a pedra, porque eles também haviam desonrado, haviam prostituído determinadas situações, não relativas ao sexo, mas relativas à vida como um todo. Então, esses argumentos que a gente usa, e é muitas vezes para trabalhar dentro da casa espírita. Quantas vezes nós somos convidados, fulano, olha, nós estamos precisando de evangelizador, estamos precisando de pessoas para dar o passe, vai ter um curso de passe aqui. Você estuda muito, você podia coordenar um grupo, você podia nos ajudar na palestra. Qual é o argumento que a gente usa? Pode falar. Hein? Tempo mais o quê? Está baixinho que eu não estou vendo. Hein? Não, doutor.
Quem sou eu? Eu sou um réprobo. Ainda fala assim. Eu sou iniciante. Eu não tenho tempo. A gente já fala assim, isso não é para mim, isso é para vocês já estão mais evoluídos do que nós. Não há continuação. Porque os diretores aqui vão envelhecendo. Não estou querendo dizer que já são idosos, não, né? Mas isso faz parte da vida. Quem vai substituí-los? Quem serão os novos ceareiros do Cristo para dar continuidade a essa casa? E a pessoa reclama, nossa, aquele pessoal não sai da diretoria, está todo mundo lá. Porque quem está de fora e tampa pedra, usa o argumento, nossa, se eu tivesse aqui na diretoria, eu faria isso, isso. Aí quando é convidado para participar de alguma coisa, a pessoa recusa. O velho argumento, quem sou eu? Eu estou ainda iniciante, cheguei outro dia mesmo. Não é isso? É até esse horário, né? 9h45, não é isso? Hein, Geraldo? É? Então, antes que o Geraldo me puna, eu vou parar por aqui, então. Esse é o título da nossa situação de velha argumentação. A gente usa para os outros que estão querendo melhorar, e quando eles não conseguem, porque a evolução não é instantânea, a evolução é um processo natural, a pedagogia é toda feita à medida da capacidade da pessoa, mas tem que ter a constância, a perseverança. Errou, levanta. Errou, levanta. Daqui a pouco você fica em pé. Aí vão trabalhar outra área. Orgulho, paciência, vaidade, autoridade, mando. Então a gente vai treinando isso a cada coisa. Mas se a gente parar, como é que vai ficar? Então não existe instantaneidade. Ou seja, você vai ler aqui e não vai falar mal de ninguém. Claro que vai. Porque nós fomos acostumados há milênios assim. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai mudar o nosso enfoque. Mas tem que começar a treinar. Como é que é quando a gente estava na escola? Vocês não vão lembrar, mas antigamente a gente aprendia assim, tinha um caderno, né? Primeiro coloria. Aí vocês vão ver que a criança coloria fora daquela margem, porque ela não tem a coordenação motora fina, sintonia. Ela rabiscava assim, fazia assim. Depois fazia lá um colorido assim. Depois começava a aprender a escrever. Um livro, como é que é? Um caderno de caligrafia. Tinha 2 linhas assim, tem o A. Aí você ia fazendo do lado, o A, o A, o A. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses. De repente começava a fazer. Depois juntava as sílabas. Daqui a pouco começava a escrever. Daqui a pouco começava a fazer um ditado. Daqui a pouco estava lendo, estava estudando. Daqui a pouco você não precisava pegar, ou a professora, pegar a mãozinha da criança e fazer isso. Alguém fala para você, você escreve. Você automatizou para caminhar a mesma coisa. Tudo para a gente, na vida nossa, nós somos automatizados porque a gente foi treinando isso ao mesmo tempo. Para andar, a gente não saiu do hospital. Pessoal, cheguei Brasil, não tem aquele negócio? Cheguei, estou aqui de novo. Não, você vai engatinhar, você vai pôr o joelhinho no chão, vai fazer esse negócio, vai levar tombo, até você andar. Tudo é etapa. Não tem essa instantaneidade. Então, isso nas questões morais também. Agora eu vou perdoar todo mundo. Sai ali fora, alguém dá uma buzinada nas suas costas, você não vai perdoar nada, não. Você vai dar uma buzinada maior ainda, quando não sai atrás daquela pessoa correndo e dá uma fechada nela. Falou, o que foi?
você está buzinando. Não é assim? Em nome de Jesus que a gente fala, tranquilo, sereno. Aí a gente fala, meu Deus, falhei de novo. Não importa, continue, continue. Não caia no velho argumento que a gente não tem jeito, que a gente é inferior, né? Então, agradeço a vocês todos pela paciência e passo a palavra agora a quem está dirigindo a reunião para dar um encerramento, né? Que Jesus abençoe aí a caminhada do Vitor, né? Pessoal, então nós vamos caminhar agora para a segunda parte da nossa atividade da manhã, que são os passes. E eu estava ouvindo o Vitor falar, né? Eu me lembrei do Paulo, em certa vez, ele falou para aqueles que estavam perseguindo, que conhecia 1000 maneiras deles fazerem o corpo dele sentir, conhecer a dor. Mas ele desconhecia uma maneira que fizesse a ele mudar o argumento de ter o Cristo como seu mestre, como seu condutor. Ele desconhecia alguma maneira que o fizessem negar o Cristo. E é isso que nós aqui estamos buscando e encontrando, né? Novos argumentos para nos manter firmes na nossa fé, de que o Cristo é o nosso mestre e guia. E com isso, nós vamos caminhar para fazer a nossa prece, lembrando que iremos receber o panfletinho ali com todas as atividades e horários dos nossos estudos. Estão todos convidados a participar junto conosco nessa caminhada aí que se faz diariamente, tá? Temos lá também o nosso Evangelho no Lar, que é online, a nossa atividade de quarta-feira, às 20 horas, presencial aqui na casa. Tá tudo explicadinho ali, tá bom? Então, podemos levar e refletir sobre. E agora a gente vai fazer a nossa prece. Aqueles que não desejarem, né, receber o passe, podem ficar à vontade. Aqueles que desejarem, podem aguardar nos seus locais. Nós seremos convidados a grupinhos de 9, né? E lembrando que nesse momento, é aquele momento em que a gente recebe aquelas energias que nos promovem equilíbrio da estrutura física, do espírito. E a atividade de passe, ela inicia-se desde o momento que nós chegamos aqui, com toda a preparação do ambiente que a equipe espiritual propõe para nós. Quando agora nós levamos o nosso coração cheio de reflexão, né? E que também somos convidados a permanecer, aqueles que desejarem, eu passe aqui no salão, usufruindo dessas vibrações que aqui estão, guardando o silêncio exterior para que o silêncio íntimo se construa e assim a gente esteja mais preparado para receber as vibrações e as energias que serão ministradas a nós na cabine de passe. Então, o trabalho agora começa para todos. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece, então, nesse instante. Agradecidos a Jesus pela manhã linda que nos recebe, o céu azul, o cantar alegre e otimista do pássaro, e por todo o auxílio amoroso que nos é ofertado nesse instante, nesse momento, aquietando o nosso coração, nos permitindo ouvir as palavras do Cristo no tem de bom ânimo, no creia em mim, creia também em Deus, recordando o companheiro nosso Paulo, que certa feita disse também que a palavra da cruz era loucura para aqueles ainda enraizados nos velhos argumentos, mas para aqueles que buscam os novos argumentos, a palavra da cruz é o poder de Deus. E envolvidos nesse poder, nesse amor
que todos nós agora dizemos ao Cristo: muito obrigado pelo cuidado de sempre. Muito obrigado, Jesus. Assim seja.